Mais vale um exército de burros comandados por um leão do que um exército de leões comandados por um burro. Todas as organizações são reflexos dos seus líderes. Quando vou a uma empresa, eu decifro os líderes pelos colaboradores, porque eles são um reflexo. E muitas vezes a motivação e a competência e a assertividade das equipas vem da parte do líder mesmo. Para ser líder não é ser o mais competente tecnicamente, é preciso ser o mais competente com pessoas. O líder é aquele que constrói outros líderes. Mas para isso tu tens de ter uma maturidade mental brutal. Connosco hoje temos o Alexandre Monteiro. É alguém que eu admiro muito e que tenho um carinho especial, não que nós nos conhecemos assim intimamente, mas e quando o convidei para o podcast, mandei-lhe mensagem e pensei assim, bem, o não está garantido. Se ele aceitar, ok. Se não aceitar, também está tudo bem. E nós tivemos que remarcar aqui algumas vezes. É alguma coisa que me deixou bastante feliz e que tu disseste que não costumas remarcar e que fazias muita questão de estar connosco, e eu quero agradecer-te por isso. E é um gosto enorme para mim. E é mesmo porque o tempo é sempre um desafio. Claro. E eu felizmente já estou numa mentalidade que é, eu já não papo grupos. E felizmente já posso estar com quem quero, quando quero e a fazer o que eu quero. E quando eu gosto das pessoas e sinto que posso crescer com as pessoas, aprender com as pessoas e ajudar as pessoas, eu arranjo esse tempo. Obrigada. Por isso é que quando não dá, eu sou muito fã daquela coisa, quando não dá é porque alguma coisa não devia ter dado. Mas isso é uma desculpa que eu tenho também, arranjo isso. Claro. Agora, quando eu gosto da pessoa, é fazer acontecer, não é quando, é fazer acontecer. E aqui estamos, e muito obrigada. Alexandre, eu vou assumir aqui as minhas notas, porque eu não sou a top dos entrevistadores, está bem? Olha, até vamos falar, que estávamos a falar há bocado em off, que a perfeição normalmente não chega a lado nenhum, porque as pessoas nunca começam. E é muito mais importante a direção que a perfeição. Por isso estás completamente à vontade. Obrigada. Então, para quem não conhece o Alexandre é palestrante, é autor de 2 best-sellers, Os Segredos que o Nosso Corpo Revela, e torna-se um decifrador de pessoas. E o que o Alexandre faz é compreender o comportamento humano e ajudar as pessoas nas organizações a transformar isso para que as pessoas entendam e que sejam melhores pessoas e que vivam um ambiente mais agradável, tanto nas instituições, nas organizações, no trabalho, como também em casa, porque uma coisa está sempre ligada à outra, não é? Está sempre ligada, sempre. Isso é um erro, e que é nós pensarmos que existe este work-life balance. Isto não existe. Existe um life balance, que é, ou tens a vida equilibrada ou não tens. E há os vários componentes da vida, que há a vida social, há a vida profissional e há a vida pessoal. Quer dizer que elas todas estão a interagir. Então, é muito difícil, não digo impossível, mas é muito difícil tu estás mal em casa e depois no trabalho estás muito bem e estás a funcionar a 100%. Ou então a nível pessoal tens algum problema e estás bem com os teus amigos ou com as tuas amigas. É muito difícil, por isso a nossa vida é um 360 e é impossível uma vida não impactar a outra. E isso, por isso é que existem as máscaras. Exato. Alexandre, então, começando aqui pelo início, para te conhecermos melhor e para quem nos está a ver também te conhecer um bocadinho melhor, como é que isto começou? O teu interesse pelo decifrar pessoas, por ajudar pessoas, vamos chamar-lhe assim. Como é que isto começou? Foi desde sempre ou chegou ali uma altura na tua vida e disseste, olha, eu quero mesmo fazer isto. E para fazer isto eu tenho que... Como é que isso foi? Isto é assim, o meu herói não era um jogador de futebol, não era ser bombeiro, não era ser nada. O meu herói era Sherlock Holmes. E eu adoro a forma como o Sherlock Holmes decifrava as pessoas e descobria os crimes. Eu adoro isso. E então sempre tive esta paixão de dizer, olha que giro, saber isto mais sobre pessoas. E então, depois comecei a tentar aplicar isso no dia a dia, ou na vida, mas eu isso sendo miúdo, estamos a falar aqui com 10 anos, tentar fazer isso, a brincar. E depois na leitura, porque na minha altura não havia nem Facebooks, nem YouTubes, nem Instagrams, não havia nada, havia uma coisa maravilhosa que se chamavam livros. E então tu tinhas que ler livros para aprender alguma coisa. E não era fácil tu ires a um link ou qualquer coisa e ouvir mais sobre isto. Então, durante toda a minha juventude foi através de livros. Ler livros sobre pessoas que liam pessoas, sobre linguagem corporal, sobre inteligência emocional, sobre profiling, e sempre com aquela base de Sherlock Holmes, quero ser como o Sherlock Holmes. Pronto, uma piada. Só que depois cheguei a uma altura
que é o 12º ano, que tu tens de ter uma escolha, não é? Que curso é que tu vais tirar? E em Portugal não havia nada que te ajudasse a decifrar pessoas. Havia psicologia, havia psiquiatria, só que não era psicologia e psiquiatria não é propriamente algo que tu vai ajudar a decifrar pessoas. E depois havia uma coisa muito gira, que são os nossos pais. E os nossos pais querem que nós estejamos bem, que estejamos seguros, que temos que escolher aquele caminho que é certo, que é garantido, arranja um trabalho bom, que vais ganhar muito dinheiro, que é para toda a vida. Eles gostam muito que os filhos façam isto. Só que muitas vezes o que eles gostam e o que eles pensam não é aquilo que é na realidade. Então os meus pais querem dizer, então tens que ir para a gestão. Vais para a gestão, porque gestão é aqui uma carreira espetacular, é uma carreira que vai dar dinheiro, é uma carreira seja o que for. Então eu fui tirar a gestão, mas sempre com aquele bichinho de eu quero saber mais sobre pessoas, quero aprender. Tirei o curso de gestão, 5 anos, na minha altura ainda era 5 anos, por isso ainda era muito tempo, e comecei a trabalhar em gestão e não gostei. E como é que depois deste aí essa viagem? Desisti, porque eu não me importo desistir. Isto aqui é algo que às vezes as pessoas pensam que é mal desistir. Não é mal desistir. Se tu estás num sítio onde não gostas, fazer aquilo que não queres, com as pessoas que não queres, é bom desistir. Porque continuares nisso vai-te gerar frustração. Então eu decidi desistir. Vou desistir. Então desisto e vou saber deste conhecimento no mundo todo. Perceber o que é que me vai ajudar, até de uma forma ainda de forma ignorante, perceber o que é que eu posso aprender para saber mais sobre pessoas, o que é que eu posso aprender mais para compreender pessoas, o que é que eu posso saber mais para influenciar pessoas. Então andei no mundo todo a saber deste conhecimento, com os melhores, fui logo diretamente aos melhores, trouxe este conhecimento para Portugal e a partir daqui comecei... Foram-se desenrolando, mas com muita dor, porque também assim, como eu não sabia na altura o que era o decifrar pessoas, as pessoas com quem eu falava também não sabiam, e como não sabiam, era quase como tratassem como um maluco. Isso aí e eu dou muitas vezes este exemplo. Por exemplo, eu chegava a uma empresa, olha, eu vou-lhe ajudar a decifrar pessoas, eu vou-lhe ajudar a ser melhor a interpretar os clientes, eu vou ser melhor a que você interprete melhor os seus amigos. E até a si própria. E a pessoa diz, então olha, pode-me ler a mão? Pois. Então olha, o meu signo, o que é que quer dizer esta semana? E então interpretavam muito decifrar pessoas com bruxaria, cartomância, horóscopos, então faziam muito isto. E era muito difícil para mim chegar a alguém e fazer ver o poder do decifrar pessoas, muito difícil mesmo. Então cheguei a uma altura que também pensei em desistir outra vez, porque era mesmo muito, muito difícil, porque era não, e há uma coisa engraçada que é, nós seres humanos precisamos de comer, não é? E para comer precisamos de dinheiro, e então tudo aquilo que eu e a Verónica tínhamos angariado começou-se a esgotar, não é? Porque investir em formações é um grande investimento, não é? Porque há muita formação grátis, mas infelizmente a boa formação é paga. Por isso é que nem todas as pessoas podem ir. Então eu investi muito dinheiro em formação, muito tempo em formação. A minha família ajudou-me bastante. A minha família, quando digo que são as minhas filhas e a minha mulher, ajudaram-me bastante a conseguir continuar, não é? E depois já tem que haver uma altura que tu tens de rentabilizar. Agora, quando o teu conhecimento e o teu aprendizagem não se traduz em rentabilidade, começas a pensar, será que segui o caminho certo? Será que este caminho é o melhor? Será que as minhas filhas vão ter de comer? Será que eu vou ter alguma coisa? Porque eu, para ter o que tenho, eu tive que vender carros, casa, tive que vender tudo. Eu andei anos e anos de autocarro, andei de metro, andei a pé, sempre à noite, cravava às vezes para dormir em sítios, dormia em sítios, às vezes hotéis ou alojamentos que não eram assim tão agradáveis, mesmo para continuar sempre nisto. E cheguei a uma altura que eu disse, não, já estou um bocado cansado, porque isto cansa mesmo. E cheguei a casa e disse à Verónica, vou desistir, não quero mais. E ela chegou ao pé de mim e disse, olha, então vai-te deitar. Eu disse, oi. Então fui-me deitar e para outro dia voltei outra vez a ter a mesma paixão. Então continuámos até chegámos onde chegámos hoje. Ainda não chegámos a lado nenhum, mas lembro-me sempre daquela noite onde me apeteceu desistir e tinha alguém ao meu lado que compreendia o meu sonho para me dizer assim, ok, força, tu consegues, mas só com silêncio. Não foi preciso estar lá a impingir ou a dizer, anda, vai, força, não. Só vai deitar e amanhã falamos. Só este apoio e este carinho, para outro dia, pronto, continuamos, porque foi mesmo muito desafiante na altura. Houve aí algum ponto de viragem
Houve aí algum acontecimento marcante que tenhas... Realmente eu estou... Agora o meu esforço está a começar a ser recompensado. E foi o primeiro cliente que nós tivemos. Foi no Porto, foi um clube de mágicos. Um clube de mágicos, uma associação de mágicos que queriam comunicar melhor quando estavam a fazer magia. E então quando contrataram-nos, aquilo era pago à porta. Eles pagavam à porta. E na altura foram alguns euros, não era assim nada. Para mim já era uma fortuna na altura, mas seriam 200 ou 300 euros para ir lá fazer qualquer coisa. E então fui lá e recebi em moedas. É para tu veres que eles pagaram moedas, porque na altura na porta pagaram moedas. E foi nesse dia que a Verónica estava em Lisboa, eu estava no Porto, e foi nesse dia que eu disse, ok, se calhar ainda consigo continuar a minha paixão, consigo ajudar pessoas, que vou ter aqui algum meio para também conseguir sobreviver. E foi esse o ponto de viragem que me fez mesmo acreditar. Essa associação estou sempre grato. E nesse dia tive o formando com mais idade sempre. Foram 88 anos. Tinha desde miúdos de 12, 13 anos até um de 80 anos. E foi espetacular. E lembro-me sempre dessa associação. Sempre. Neste processo, o que é que durante este tempo todo mais te tem surpreendido e impressionado nas pessoas? Tu já tens um know-how muito grande de pessoas, mas alguma coisa que te surpreenda realmente no ser humano? Primeiro eu costumo dizer, eu olho para as pessoas não por o que elas são, mas pelo que elas podem ser. E vejo tantas pessoas em medo, tantas pessoas em dor, tantas pessoas em sofrimento, que elas estão cegas para aquilo que elas podem ser. E é isto que me tem impactado mais, que é, a maior parte das pessoas tem um potencial enorme para elas conseguirem o que elas querem, mas não vão pelo medo. E mesmo tu às vezes falando com elas, ok, tu consegues com as ferramentas certas, não é só consegues por conseguir, não, porque assim não vai lá, mas com as ferramentas certas, com o conhecimento certo, com a atitude certa, tu consegues chegar lá. Mas as pessoas têm tanto medo, têm tanta dor, que elas cegam, ficam mesmo cegas para isto, e mesmo que tu motives, elas não vão lá. É o que me tem impactado mais. Isso acontece muitas vezes, e ele está sempre a dizer-me, vá, é em frente. Isto também tem a ver com coisas do passado e que estou sempre aqui a... Isso aí é giro, depois na parte técnica é giro compreender, porque é isso que eu faço. Sim, mesmo, exatamente. É ajudar as pessoas com quem eu trabalho a compreenderem melhor os comportamentos delas, porque tu para decifrares os outros, primeiro tens de decifrar a ti própria. Exato. Porque habilidade sem mentalidade não funciona. Tu podes ter todas as técnicas do mundo, mas se tiveres uma mentalidade de bosta, tu não vais conseguir aplicar as técnicas. Porque entras em medo, entras em stress, quando entras em medo ou stress ficas parvo. Isso aí não há hipótese. E aqui há tanta gente parva. Há gente parva e por exato. E é sempre um desafio isso. E depois também ensino a lidar com pessoas parvas. Também é uma forma que eu faço. Mas temos que contratar o Alexandre. Não, e é porque muitas vezes as pessoas parvas alimentam-se dos nossos comportamentos de resposta. E nós é que damos isso. Mas isto para dizer o quê? Que há 3 programas que nós temos sempre a funcionar na nossa cabeça. Sempre. É o primitivo, que é aquele programa que já vai há milhões de anos, que nos ajuda a sobreviver e reproduzir. Há um comportamento vida, há o programa vida, que é aquele programa de acordo às tuas recompensas, aos teus traumas, às tuas vivências, ao teu amor, ao teu desamor, ao que acontece. Isto vai criando o teu eu. E há o programa repetitivo, que é aquilo que tu fazes todos os dias, que vai começando a criar hábitos. E estes 3 programas estão sempre a funcionar. Por isso é que tu disseste há bocado, eu sou assim porque aconteceu-me alguma coisa na vida. Não só por isso, mas porque te aconteceu aquilo impactou-te lá e tu continuaste a repetir essa regra. Porque nós hoje somos o conjunto destas 3 regras. 3 regras. E estas regras correspondem sempre a uma coisa, à busca de amor. Busca de amor. É isto que nós queremos. E este programa Vida é o que gera a personalidade. Isso. Vai muito encontrar aquilo que nas tuas palestras eu fico sempre impactada, porque tu vais sempre aí para a busca do amor, porque nós todos andamos na busca do amor, porque por variadas razões, não é? Sim. E é porque o amor é como respirar. As pessoas é que não sabem, porque nós temos esta necessidade, seja, olha, para o programa primitivo para tu reproduzires precisas ter amor. Para tu sobreviveres, precisas ter amor. É amor a pessoas diferentes.
não é? O parceiro, parceira, ou então da tribo. No programa de vida, tu precisas ter amor. Normalmente quem? Do pai e da mãe. Não é? E o programa repetitivo, o que é que faz? Faz com que tu alcances sempre esse tipo de amor. Agora, a forma como a regra que tu crias para teres esse amor é que é diferente. Imagina, às vezes não é quem te dá mais amor, é de quem queres mais amor. Imagina, pai e mãe, não é? Tu tens o pai e a mãe, e o pai, imagina, tu tinhas uma boa relação com o teu pai, e o teu pai, por alguma coisa, divorciaram-se e ele deixou de estar com a família. O que é que tu vais fazer? Tu vais te sentir abandonado. Porquê? Porque tu crias o amor do pai, não é? E sentes-te abandonada. Então o que é que faz? Isto vai gerar uma regra do quê? As pessoas que me amam ou que eu amo, normalmente vão-se embora. Então ficas insegura. E ao ficares insegura, toda a vida e nas tuas relações, tu vais estar sempre com medo que a pessoa vá embora. Isto é uma regra. É como o perfeccionismo. É a mesma coisa. Por exemplo, chegas a casa, tinhas um 18 e o teu pai e a tua mãe diziam assim, só um 18. Dizes assim, esforcei-me muito, eu só tinha um 18. Mas ok, vamos esforçar mais. Chegas com 19, o que é que ele ou ela dizia? Só um 19, podias tirar 20. Eu digo, fogo. Agora, imagina, tiras um 20, chegas a casa, ou não fizeste mais que a tua obrigação. Pois. Dizes assim, fogo, tudo o que eu faço não é suficiente. Então o que é que gera a regra? Tenho que fazer sempre mais. E como não fecho o ciclo, o que é que vai? Andas sempre nisto. Nunca, a perfeição é, eu não estou perfeito, ainda não fiz o suficiente, ainda não está bem, mas está. A regra repetitiva durante estes anos todos é consolidar aquela regra e tu ficas perfeccionista. É esta regra de amor que nós temos que compreender, porque há muitas pessoas que não são o que são, porque ainda não sabem qual é a regra que têm. Porque esta regra de amor pode ter vários caminhos. Um deles é o sucesso, outro deles é o fracasso. E há outros que é, pronto, eu ficar parado, mas pronto, não vou entrar por aí. Porque há muitas pessoas que fracassam por esta regra de amor. E isto aqui é desafiante, por isso tens que compreender esta regra. No fundo, vai sempre tudo parar ao amor. Tudo ao parar o amor, exato. E depois há amores diferentes. Não é? Nem todas as pessoas têm o mesmo tipo de amor. Porque nós o que é que fazemos? O que aprendi com o mundo da espionagem é que há vários tipos de amor. Então, tu quando sabes esse amor, tu também sabes o que é que te motiva. Porque há pessoas que pode ser a inteligência, há pessoas que pode ser o poder, há pessoas que pode ser a admiração, há pessoas que pode ser a pena. Por exemplo, aquelas pessoas que se queixam de tudo. É uma forma de amor. Queixam-se para quê? Para ter a atenção das pessoas. Não é? Por isso é que tu, sabendo estas técnicas, tornando o amor aqui de uma forma mais pragmática, tu facilmente consegues conhecer-te a ti próprio e conheces os outros. E já consegues prever os comportamentos dos outros. Imagina, alguém que queira admiração, o amor dela ou dele é admiração. Tu chegas ao pé dessa pessoa e dizes, olha, esse vestido não te fica bem. Ganhaste uma inimiga. Agora, por exemplo, quem for de cuidar, diz assim, olha, esse vestido não te fica bem. Desde que tu estejas bem e o que eu cuido de ti, está tudo bem. Por isso é que tu consegues prever comportamentos, sabendo às vezes pequenos detalhes porque é que a pessoa faz o que faz. Nos teus vídeos tu acabas muito com aquela regra do não julgue, investigue mais, não é? Porque hoje em dia, e cada vez mais, nós, pelo menos eu noto isso, as pessoas são muito julgadoras de tudo. E de todos. E então, às vezes, só de olhar, assim, aquela pessoa é isto, aquela pessoa é aquilo, parece-me ser boa pessoa, parece-me, aquela pessoa não me parece nada boa pessoa. E depois, quando conhecemos melhor as pessoas, dizemos assim, olha, não é nada daquilo que eu julgava, às vezes, tanto para o bom, como para o menos bom, ou para o mal. Exatamente. E tu notas isto, que as pessoas estão cada vez mais julgadoras no mundo em que nós vivemos. E como é que nós, que podemos ter um pouco mais de consciência disto e até gostaríamos e queremos fazer alguma diferença no meio onde estamos, como é que nós conseguimos ajudar as pessoas que estão à nossa volta e fazê-las entender, pá, não julguem tanto, investiguem mais? Primeiro é compreender a regra primitiva, que é, nós julgamos pessoas em 50 milissegundos. Quer dizer que num piscar de olhos tu julgas, que é um mecanismo de sobrevivência. Para tu sobreviveres, tu tens que avaliar se a pessoa, até avalia 5 coisas. Primeiro, se a pessoa é amiga ou é uma ameaça, não é? Porque tu tens que perceber se vais ser atacado ou não. O segundo é se a pessoa é líder ou é submisso, porque para perceber se vais seguir ou não seguir aquela pessoa. Terceiro, se a pessoa é competente ou incompetente, se ela te vai ajudar ou não no que tu precisas. Quarto, essa pessoa é rica ou é teso, se é uma pessoa abundante ou não. E quinto, se é parceiro sexual ou não, ou parceira.
tu em 50 milissegundos tu fazes esta leitura. Porquê? Porque é um mecanismo de sobrevivência. Porque há milhões de anos isto era necessário. Porque não havia parte tão racional. E tu tens de saber esta regra. Para quê? Para te controlares. Porquê? Não acredites na tua primeira impressão. Porque nós somos todos mestres em tirar a pinta às pessoas. A ciência chamada tirar a pinta, somos todos mestres. Todos. Só que isso muitas vezes é falso. Porquê? Porque é programada pelo programa primitivo e pelo programa vida. Quando tu tiras a primeira impressão a alguém, tu estás a tirar de acordo às tuas vivências. Imagina, vou dar um exemplo. Eu conheço um senhor que tem barbas brancas e eu normalmente vejo na altura de dezembro. Ele adora vestir-se de vermelho e tem um riso assim muito estranho. Tu achas que é uma pessoa boa ou má? É boa. É boa porque pensaste em quem? No Pai Natal. Exato, mas eu estou a falar de um psicopata. Não é? O que é que fez? O teu cérebro criou um atalho, que é, de acordo à minha vivência, todas as características que eu falei vão de acordo ao que é bom. Então o teu cérebro o que é que diz? Esta pessoa é porreira. E é o que nós fazemos no dia-a-dia. Tudo o que tu associes de características boas nas pessoas, tu vais perceber que aquela pessoa é boa, porque o teu cérebro é preguiçoso e faz estes atalhos. Por isso é que eu digo sempre, não julgues e investiga mais. É dar hipótese de falares com a pessoa, não acreditares na primeira impressão e conversares com a pessoa. Depois de conversares com a pessoa, saber os sinais de alarme e os sinais de perigo e os sinais bons. E depois aí é que dás a oportunidade à pessoa. É o confiar, não confiando. Por isso é que eu uso aquela frase, eu aprendi esta frase e está sempre na minha cabeça. O primeiro café eu tomo com toda a gente. O segundo sou eu que decido. Para quê? Para evitar estes julgamentos. Vai ser um bom negócio? Vai ser uma boa conversa? A pessoa é boa? A pessoa é má? Eu não sei. Não acredites na primeira impressão. Isto agora já respondeste aqui à pergunta que eu te ia fazer em seguida, que se nós se avaliar alguém é sempre por técnica ou se poderíamos avaliar alguém também por intuição e até acertar, mas já percebi que... É uma questão de sorte. É uma questão de sorte. Tiras a moeda e dizes, ok, este correu bem, porque depois do que é que nós fazemos? Quando corre bem, nós somos os maiores intuitivos do mundo. Pai, tenho uma intuição brutal. Mas quando corre mal, ninguém diz, calhou mal. Há algum sinal na nossa linguagem corporal, que algum mito que gostavas de desfazer, que alguma coisa que o nosso corpo nunca revele, ou nós revelamos sempre tudo? Não, o nosso corpo está sempre a falar, sempre. O que eu digo sempre é, o que a boca cala, o corpo fala. Porque o nosso corpo está sempre, mesmo parados, nós estamos a falar. Porque é impossível nós controlarmos o corpo todo. Agora, o que é que acontece? Há mitos que vão prolongando durante o tempo que nós vamos acreditando. E que eu tenho um grande stress com ele e com as pessoas é as pistas visuais. Olha para a direita está a mentir, olha para a esquerda está a falar a verdade, olha para o lado é isto. Isto aqui é mito. Porque tu não consegues detectar a mentira através dos olhos. Os olhos o que é que te dizem? Confiança e credibilidade. E nem dizem confiança e credibilidade, dão-te a percepção de confiança ou credibilidade. Quer dizer que se tu não fazes um bom contacto visual, és percebida como menos confiante, baixa autoestima ou timidez. Por isso, os olhos dão-te a percepção de competência. Por isso, nunca mentira. Depois, os braços cruzados. Aquela questão de quem está de braços cruzados está fechado. Eu ouço isso em quase todas as minhas formações. Está de braços cruzados, está fechado. Não quero ouvir, vai acabar o mundo, já não quero, não sei o quê. Não. Braços cruzados é uma posição confortável. Só. Eu estou mais confortável. Mas não quer dizer que eu esteja desconfortável. Imagina, nós estamos sentados, podíamos estar de pé. Mas estamos mais confortáveis sentados. Exato. Agora, nos braços cruzados eu tenho que ler as mãos, não é os braços cruzados. Estes são os dois maiores mitos que eu ouço constantemente e que as pessoas acreditam e praticam no dia-a-dia. E isso depois vai levar ao tal julgamento. E não julgue tanto, investigue mais, leiam mais os livros do Alexandre. Exatamente. Sejam mais curiosos para aprender mais. E pratiquem mais, porque às vezes há muitas pessoas que querem conhecimento, mas não tornam isso em sabedoria. Agora, voltando aqui a nossa conversa um bocadinho para dentro das organizações, das empresas, que é também um foco destas conversas, é podermos perceber, nós enquanto líderes, e nós somos líderes na nossa empresa, e há várias coisas que nós podemos fazer para sermos melhores líderes. E então queria falar um bocadinho contigo sobre isto. O que é que acontece quando
nós líderes tomamos consciência, uma maior consciência de quem somos e de quem são as pessoas que estão ao nosso redor e de que forma é que dentro das nossas organizações nós conseguimos entender isto e dar-lhes amor. Primeiro, todas as organizações são reflexos dos seus líderes. E às vezes eu, quando vou a uma empresa, eu decifro os líderes pelos colaboradores. Porque eles são um reflexo. E muitas vezes a motivação e a competência e a assertividade das equipas vem da parte do líder mesmo. E eu ouvi esta frase há muito tempo que explica muita coisa. Mais vale um exército de burros comandados por um leão do que um exército de leões comandados por um burro. E isto para dizer o quê? Quanto pior for o líder, pior vai ser a equipa, porque ela é mesmo reflexo. E o líder que não é preparado, que não tem mentalidade, que não tem as ferramentas, que não gosta de aprender, que não tem empatia, que não tem conhecimento, vai-lhe acontecer isto. Ele vai perder-se nesta liderança. Por isso é que é muito importante o líder capacitar-se destas ferramentas todas comportamentais, porque para ser líder não é ser o mais competente tecnicamente. É preciso ser o mais competente com pessoas, como tu disseste. É preciso compreender as pessoas. Como é que nós vamos potenciar as pessoas? Como é que vamos otimizar as pessoas? Como é que vamos torná-las melhores para elas serem melhores? Um líder é aquele que constrói outros líderes. Mas para isso tu tens de ter uma maturidade mental brutal. Porque há muitos líderes em dor que eles querem ser os melhores. E quando eles querem ser os melhores, não vão ajudar os outros a crescer. E se não ajudam a crescer, as pessoas ficam em dor. Se elas ficam em dor, o que é que vai dar? Choque. Não foi a semana passada, já foi há umas semanas, um dos nossos clientes disse-me, olha, eu posso dizer o nome, a Beatriz. Porque ela, se eu estiver a falar com ela, estiver a falar com a Ana Tércia, estiver a falar com o Pedro, exatamente a mesma coisa, muito obrigada, mas na realidade não é só ela, são todos. Todos. Isso deixou-me feliz. Deixa, porque é o reflexo. É assim, e tu falaste uma coisa importante, quando tu ligas para uma empresa e a pessoa tem o teu telefone, uma coisa simples, sim, está bem, não sei o quê, isto é o reflexo do líder, não é só aquela pessoa que está mal. É todo o sistema que faz com que aquele final ou aquele princípio esteja mal. Por isso é que os líderes muitas vezes não têm isso. E eu vejo muitas vezes, os líderes investem mais na formação dos colaboradores que muitas vezes nas deles. Porque eles já sabem tudo. Mas eu sinto sempre que às vezes não sei nada. Mas a questão é, se tu reparares nas empresas, os colaboradores precisam todos de formação, é tudo uma cambada, precisam de formação, mas eles e elas próprias não investem na formação. Porque lá está, é o descanso do campeão. Não é? Quando chegas a determinado patamar, o cérebro sente que tem que descansar. E então isto normalmente é o erro do artista. Sim. Olha, e um líder numa empresa, uma pessoa que seja manipuladora e que tenha consciência e know-how destas técnicas todas, mas continua a ser manipuladora. Isso é possível? Não sei se estás a perceber a minha pergunta. Alguém que naturalmente é uma pessoa manipuladora, mas tem consciência, lê os teus livros, aperfeiçoa o conhecimento dele. É manipulação. Aperfeiçoa a manipulação. Sim. Ok. Mas não muda, o seu valor não muda. Não muda. Não. Como é que as pessoas que estão dentro dessa organização e decidem na mesma continuar, não querem sair, como é que elas podem como é que elas podem entender isto, como é que elas podem relacionar melhor com essa pessoa? Ou como é que simplesmente se podem ir embora? Não sei se percebeste bem o que é que eu estou a querer dizer. Aqui a pessoa manipuladora é o líder. O líder é manipulador. Eu costumo dizer, se não estás bem, vai embora. Sim. Se não estás no outro lado, é porque não tens melhor sítio para estar. Então é um preço a pagar. Sim, mas o que eu queria também perceber contigo é este tipo de líderes. Se calhar não estou a perceber muito bem eu compreendo isso, que é, se o líder for manipulador, como é que tu lidas com este líder? É isso que me estás a dizer? Sim, mas como é que as pessoas conseguem perceber que um líder é manipulador? Porque às tantas algumas pessoas sendo tão manipuladoras... Eu sei, eu compreendo. É o jogo do amor. Voltamos sempre ao amor. Sim. O jogo do amor é um jogo de dar. Mas só que tem que ser jogado pelos dois. Que é, eu dou e o outro tem que dar. Quando tu sentes que a relação não é em benefício comum, que é só um benefício próprio, tu aí tens de desconfiar. Que é, o benefício comum o que é que é?
Tu ganhas hoje ganhas 40, eu ganho 60. Amanhã eu ganho 30, tu ganhas 70. Tem que haver aqui esta troca de benefícios. Quando é sempre 100 para um lado, 100 para um lado, 80 para um lado, 20 para um lado, 90 para um lado, 10 para o outro, tu tens de desconfiar. Porquê é que fazem os manipuladores? Os manipuladores fazem o mesmo que fazem os grandes líderes. Sabem sobre pessoas, sabem como cativar pessoas, como conquistar pessoas, como as compreender. Só que depois o objetivo é que é diferente. Por isso só consegues perceber se é manipulador ou não pelo resultado que tu estás a ter. Quer dizer, eu estou numa organização, eu estou a crescer, eu estou feliz, eu estou bem, eu saí da empresa, senti-me bem. Isto aqui não é manipulação. Isto aqui é alguém que te está a motivar para. Agora a manipulação é, entra ali já vou mal disposto, entra ali não gosto, sinto que ali não ganho nada, só me estão a tirar, só me estão a esgotar, só me estão a tornar pior, saio da empresa, ainda me sinto pior. Isto no fundo é a tua bússola pessoal para perceber se estás a ser manipulado ou não. Agora, como é que tu te proteges disto? Só há uma forma de se proteger dos manipuladores, é ir embora, porque senão é uma guerra infinita. Agora, se não puderes ir embora, é tu teres uma capacidade mental de ignorar e saberes que a pessoa está a manipular. Ela está a manipular, porque não vale a pena lutar com o manipulador. Exato. Há pessoas, se calhar, que nem se apercebem que estão sob um manipulador. Não se têm apercebem. Consciência. Ou não querem. Porquê? Pois. Porque a dependência é mais forte que o amor. Explica lá isso. A dependência, o que é? Quando tu dependes de alguém, tu não precisas gostar dela. O que acontece? Há pessoas que aturam os manipuladores porque estão dependentes desse manipulador, seja economicamente, seja espiritualmente, seja emocionalmente, não é? Há pessoas que ficam nas relações, porquê? Porque economicamente são dependentes do parceiro ou da parceira, então estão dependentes, não precisam de gostar. Exato. Nas empresas é a mesma coisa, há pessoas que aturam os manipuladores nas empresas, porquê? Porque eu não arranjo ou não quero arranjar mais nada, porque as pessoas o que é que fazem? Com o medo não saem de lá. Mas não apercebes-te que agora está a haver uma abertura maior para estes temas dentro das organizações e que as pessoas estão mais despertas para isso? Se calhar há uns anos atrás não se falava tanto disto, até o teu trabalho, o do Paulo, serem convidados para dar formação nas organizações, é porque também do lado da chefia já há uma percepção de que se as pessoas tiverem consciência de tudo isto que nós estamos a falar e eles próprios também só têm a beneficiar. Sim, tu tendo mais conhecimento sobre pessoas, é tudo muito mais fácil. É assim, a vida não é justa. Ponto. Só que quantos melhores negócios tu fizeres na vida, mais justa vai ser a tua vida. Mas para fazeres negócios, tu tens de saber sobre quem? Pessoas. Se não sabes sobre pessoas, vais fazer maus negócios. Se vais fazer maus negócios, tens má vida. E quando as pessoas aprendem isto, não é ouvem, é quando aprendem, porque há muitas pessoas que ouvem, mas há muitas que não aprendem. E aqui a questão, quando aprendem isto, ok, deixa-me compreender esta pessoa, é uma pessoa tóxica, então vou fazer só o QB. Esta pessoa é boa, então vou estar mais com esta pessoa. Como é que eu vou ajudar esta pessoa? Como é que eu a vou motivar? Estas ferramentas são dadas, mas é o que eu costumo dizer. Habilidade sem mentalidade é igual a zero. Nós damos ferramentas, mas a mentalidade está lá. Se a pessoa é tóxica, ela vai ser tóxica. Se ela é manipuladora, vai ser manipuladora. Se é narcisista, vai ser narcisista. Se é boa pessoa, vai ser boa pessoa. Mas não há possibilidade de mudar isso ao longo da vida? Uma boa pessoa pode vir a ser uma má pessoa. Um manipulador pode deixar de ser manipulador. Um narcisista pode deixar de ser narcisista. Alguém que não é narcisista pode começar a ser narcisista. Aqui a questão é, uma boa pessoa pode ser uma má pessoa? Pode. Uma má pessoa pode ser boa pessoa? Pode. Depende do contexto. Porque o contexto muda os comportamentos. Quer dizer, que se muda o contexto, imagina. E uma má pessoa, tínhamos de definir o que era uma má pessoa, não é? Imagina, eu matar alguém. Eu não tenho em mente matar ninguém, mas se alguém ferir a minha família, eu possivelmente vou matar alguém. Quer dizer, que uma pessoa que não queria matar ninguém, de repente posso, mas isto porque mudou o contexto. A nível de comportamentos. Agora, a nível de essência, é muito difícil mudar, porque a essência não muda. Se a pessoa for manipuladora na sua essência, ela pode amenizar ou aumentar a manipulação, mas continua a ser manipuladora. A narcisista é a mesma coisa. A pessoa narcisista, ela é narcisista. Agora, há locais e contextos que as vão deixar ser narcisistas. Há outras que não. Depende sempre do contexto. Mas a nível de ser narcisista ou manipuladora, aí as pessoas não mudam. Então aquilo que tu me estás a dizer, e para as pessoas que estão aqui a ouvir, é que quando nós nascemos,
nós já somos alguma coisa. Nós desenvolvemos logo isso. 50% é genética. 50% é genética. Mas até tu teres a probabilidade de manipular, tu vais já ter o programa vida a funcionar. Que é, porque dos 0 aos 2, tu não aprendes nada. Só aprendes a pedir comida e já manipulas por o choro. Porque manipulação e influência é a mesma coisa. A questão é o objetivo que tu queres. Não é? Agora aqui, dos 0 aos 2, tu só choras para comer, pronto, essas coisas. Dos 2 aos 7, tu estás a aprender como é que vais ter amor. E há pessoas que não conseguem ter amor de uma forma verdadeira por aquilo que são, então são obrigadas a manipular para ter esse amor. Então criam a regra da manipulação. Foi criada essa regra da manipulação. Ou então a questão narcísica pode ser genética, ou então também pode ser aprendida, que é dos 2 aos 7, tu és tão bonita, tu és a pessoa mais especial, tu és única, os outros são todos burros, os outros são todos feios, os outros são todos... Tu começas a criar esta personalidade narcísica, chegas aos 7, tu estás a absorver. Dos 7 aos 14, isto é consolidado e repetitivo, depois já fica a regra feita. Logo tens este comportamento. E depois é muito desafiante mudar, mas mesmo muito, muito desafiante. Pois, e depois essa conjugação dessas tipologias todas de pessoas e lidar com essas tipologias todas de pessoas, os nossos jovens, os nossos filhos, é muito desafiante para eles nas escolas, essas coisas todas. É desafiante, mas é uma coisa engraçada, cada vez mais, é o que eu tenho constatado, as pessoas querem aprender, saber sobre pessoas mais novos. Tenho muitos fãs com 13, 14, 15 anos que eu não estava nada a contar, sim, a lerem os livros, a quererem saber mais, a verem os vídeos, e eles querem mesmo saber disto. Quer dizer que eles próprios já têm consciência do poder de decifrar pessoas, de conquistar pessoas, de influenciar pessoas, de fazer uma boa apresentação. Eles próprios já têm este conhecimento. Ainda bem, Alexandre, sim, temos ainda uma esperança na humanidade. Sim, porque cada vez está mais desafiante, e há bocado tu dizias, porque é que as pessoas cada vez está mais desafiante? E muitas pessoas com quem eu falo dizem, o mundo está mais desafiante, as pessoas estão piores, estão mais raivosas, porque em sobrevivência nós ficamos piores. Sim. Não é? E cada vez os recursos estão mais escassos, a vida cada vez está mais difícil, então nós entramos em sobrevivência, então ficamos piores. E depois ainda há coisa pior, os próprios políticos, o próprio ambiente anda a plantar ou a semear polaridade. O que é isto? Tudo agora é polaridade, não sei se já reparaste. É tudo, ou um lado ou outro. Já não há ninguém que possa estar no meio. Qualquer coisa que saia é um contra o outro, ou outro contra um. Isto porquê? Porque nós em raiva ficamos mais estúpidos. E estúpidos em raiva nós fazemos qualquer coisa. Por isso é que as pessoas em raiva tendem a atacar mais os outros, tendem a ser mais agressivos, mais impulsivos. Então isto tudo é de acordo ao ambiente, às notícias, àquilo que lemos, aos algoritmos das redes sociais, porque estão a fazer estes grupos. Daí tudo... É tudo e é triste porque, olha, eu quando fui para a faculdade entrei em comunicação social, depois mudei-me para marketing, mas uma das coisas que nós aprendemos que é a base do jornalismo é imparcialidade. Imparcialidade. Mas infelizmente, olha, eu não vejo imparcialidade nenhuma em nenhum dos meios de comunicação social, em nenhum jornal, em nada. E há bocado, antes de vir para cá, ainda fui dar aqui um jeitinho ao meu cabelo e estava com o telefone e vi uma notícia sobre o Sudão. Quantidade de mortes que a situação do país está a atravessar. E até estava a comentar com a moça, bem, agora já não se fala de Palestina, finalmente estão a começar se calhar a preocupar-se com outras coisas que existem no mundo, com outras guerras, com outras desgraças que não são menos importantes. O caso do Sudão, o caso de tantos outros países em que as pessoas são perseguidas, são mortas e não se fala sobre porque, isso. Olha, há uma frase, é assim, o mundo da espionagem ensina-nos a olhar para o mundo de forma diferente. E há uma frase que eles dizem sempre, não há pessoas boas nem más, há interesses. Exatamente. Depende do interesse. Exato. E isso é triste. E com isto perdi-me aqui um bocado no foco do que é que da nossa conversa, que estas coisas acabam por mexer um bocado comigo. Não, e é quando entramos nesta fase, porque nós somos mesmo totós, porque andamos em piloto automático. Sim. E nós não temos consciência das ações que nós fazemos, das ações que nós temos, e então se nós não tivermos este conhecimento, nós vamos na onda, vamos atrás. Por isso é que um político diz uma coisa, se eu empatizar com aquilo porque o programa Vida me diz para ser por ali, eu vou atrás, e nem sei bem porquê, tal como o contrário. E então,
o grande objetivo do conhecimento e das pessoas, seja nas organizações, seja na vida, é ter este conhecimento sobre os seus comportamentos e sobre o comportamento dos outros. E é aqui que nós ganhamos o verdadeiro poder. O conhecimento. Eu ontem dizia para a minha Sara que elas vão ter uma viagem de estudo, ela entrou em artes, não sei porque é que ela teria entrado em artes, ela entrou em artes e então a professora está a organizar uma viagem à Itália e então, pois vai dormir pois não fica à vontade, vão aproveitar as viagens, todo o conhecimento que tu tiveres, aquilo que tu vais ver, o que vais viver, nada te vai retirar isso, então aproveita e lá está, mas as pessoas vivem tanto numa roda da vida, há muitas que infelizmente não têm outra opção senão de... Tem opção. Tem? Tem. Explica lá. Nós temos sempre a opção, podem morrer à fome. Ou então podem procurar outra coisa. Sim. Porque é assim, eu não sou mais esperto que os outros, nem tu és mais esperto que os outros. Não, podes ter capacidades para uma coisa ou outra. Muitas vezes nós não queremos fazer mais, não queremos procurar mais, porque estamos confortáveis no desconforto. Nós podemos sempre fazer mais. Só que às vezes nós achamos que não somos capazes, achamos que não vai dar, ou então achamos que os outros é que têm sorte, ou cunhas, ou é por causa do Estado, ou é por causa daquilo. E então é que essas regras todas que nós temos, que muitas vezes nós, como não temos conhecimento, deixamos cair nessas armadilhas. Não, eu vou ter que trabalhar aqui, porque senão tem que ser. Eu vou morar aqui porque os meus pais já moraram, os meus avós já moraram, então eu não consigo sair daqui. Isto são tudo regras que são implementadas no teu cérebro e tu acreditas nelas e nem as questionas. E quando tu aprendes, diz assim, ok, deixa-me questionar isto. Se calhar eu não sou obrigado a morar aqui. Se calhar eu não sou obrigado a estar neste emprego onde ganho só o ordenado mínimo e posso procurar coisas. Não me aceitam nos outros sítios. Porquê é que não me aceitam nos outros sítios? Porque se calhar eu não tenho as habilidades para ir para os outros sítios. Então o que é que vais fazer? Enquanto trabalhas num lado, vais aprender habilidades para ir para o outro lado. Por isso tu tens sempre escolha. A única escolha que não tens é quando morres voltar. Pois, aí já não... Aí é que é desafiante. Agora, tu tens sempre escolha. Agora, estás disponível para pagar o preço dessa escolha? Aí é que tens de perceber, porque às vezes é preferível ir para um café do que ir tirar um curso online, uma coisa qualquer, não tem que ser um curso de Harvard não, vai aprender qualquer coisa nova. Eu não sei vender, vai tirar um curso de vendas. Eu não sei desenhar, vai tirar um curso online. Há tanta coisa hoje que nós podemos aprender para termos escolhas, porque as pessoas hoje pensam logo, eu não tenho escolha. Não tenho. E até tu há bocado praticaste uma regra que é como enfrentar os medos, e com a tua filha. Sim. Porque ela não ia, porquê? Porque tinha medo de alguma coisa. De dividir o quarto com pessoas que não conhece. Exato, é o espaço. Acho eu dizes-me tu, o confortável, estar no conforto dela. Agora, tu aplicaste a regra, como é que se bate o medo? Como é que nós conseguimos lidar com o medo? Há duas formas. É o conhecimento e enfrentares o medo. Claro. E tu fizeste isso sem teres a percepção. Com conhecimento, tu ainda eras muito mais poderosa. Que é, o medo, tens medo de andar de elevador, o que é que tens de fazer? Andar de elevador. Não é fugir dos elevadores, é andar no elevador. Só que não vais logo se calhar para o elevador. O que é que dizes? Olha, hoje vou tocar no botão. Hoje meto lá um pé e saio. Hoje entro no elevador e saio. Hoje vou só andar. Depois vais andar. A única forma de matar os medos é assim. É enfrentar, é fazer. Agora, o conforto, o que é que diz o cérebro? Eu estou tão confortável aqui, para que é que eu vou ser melhor? Não vale a pena ser melhor. E esta questão é amor e dor. Amor e dor. Andamos sempre nesta regra. Porque a mudança dói. Procurar dói. Sair do conforto dói. Porque o cérebro detesta coisas novas. Novas no sentido de mudar a vida, porque gasta mais energia. Alexandre, obrigada. Já acabou. Pensei que ainda tínhamos começado. Não. Mas já estamos na fase final, porque eu estava a dizer-te, eu não sou aqui a expert, é uma conversa muito tranquilinha. Mas lembra-te sempre, mais vale direção do que perfeição. Sim. O que eu queria que tu pudesses deixar-nos para as pessoas. Nós falámos de organizações, falámos também de pessoas do nosso ambiente familiar, porque isto está sempre tudo ligado umas coisas às outras. E que mensagem é que tu deixas a quem quer comunicar melhor quem se quer conhecer melhor a si próprio, quem quer comunicar melhor com os outros, os líderes também querem elevar o seu nível? O que é que tu aconselhas? Eu ouvi um grande mentor que é chamado Bruce Lee.
Que não, mas ele disse uma coisa muito engraçada que eu e a Verônica levamos muito, que é ser água. Ser água. Ser água. Que é, tu para comunicar tens que ser flexível. Flexível a quem? Na forma onde tu vais encaixar. Quer dizer, quando eu comunico, não tenho que comunicar à minha maneira. Tenho que comunicar da maneira como tu gostas de comunicar. Por isso é que ser palestras ou ser o que for, tem que ser conversas de acordo à pessoa que está. É como a água. Como dizia o Bruce Lee, a água entra no copo, torna-se o copo. Entra numa jarra, torna-se uma jarra. Tu tens de ser flexível nesta parte da comunicação. E quando tu tens o ego elevado, tu achas que isto não acontece. As pessoas que quiserem entender, entendem. Se não quiserem entender, que se lixem. E depois a água também tem uma coisa, no nível dos desafios, o que acontece? Se a água encontrar um obstáculo, se der para contornar, ela contorna o obstáculo. Isto para dizer o quê? Não aceites todas as guerras. As pessoas vão se meter contigo para te chatear, para ter raiva, para ter inveja de ti, e tu tens a tendência a reagir. A água não faz isso. A água o que é que faz? Se der para contornar, ela contorna. Mas se não der para contornar, o que é que ela faz? Destrói. Mas só em último recurso. Por isso, eu adoro a forma como o Bruce Lee diz a questão da água, e transformando assim na relação do comportamento, para mim torna-se muito óbvio a forma como nós devíamos viver ou liderar. É ser flexível, não agarres desafios ou problemas que não façam sentido nenhum por ego, mas se alguém te quiser ferir, tens de saber combater. E como é que nós cultivamos mais empatia e amor dentro das nossas organizações? Sendo empático. Mas há pessoas que não sabem o que é ser empático. Então despede-as. É simples. Já é simples. aconteceu. Tu acabas por ter as pessoas que tu queres. Se a pessoa não é empática, se não faz parte da tua tribo, despede-a. É mais caro manter uma pessoa que tu não queres do que contratar mal. Sim, é verdade. Por isso se tu és empático e a maior parte das pessoas são empáticas, não te foques nessa pessoa que não é empática, despede-a e dás a oportunidade de uma pessoa empática entrar na empresa. Sim. Agora, não esteja ali na esperança de mudar as pessoas, porque as pessoas não mudam. Não ensines quem não quer ser ensinado, não mudes quem não quer mudar, porque as pessoas não querem. Obrigada, Alexandre, por esta conversa. Obrigada pelo teu tempo. Vocês que estão desse lado, convido-vos a procurarem o Alexandre, a seguirem o Alexandre nas redes sociais, a seguirem o trabalho dele. Ele é uma pessoa extremamente inspiradora e que nos ensina muito. Tens-me ensinado muito e acredito que ensinas também às outras pessoas. Obrigada. Obrigado, eu, a tudo.